Vixe, deu ruim, hein? Atenção, essa história contém possíveis gatilhos. Ouçam com cuidado. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Sentiram minha falta? Então, gente, desculpa a demora para eu estar postando. Tive que fazer aí algumas coisas relacionadas à saúde, exames, e vou para lá, volto para cá, e acabei me enrolando e não consegui postar. Também preciso dar, atenção aí para o meu trabalho atual, que é o que me gera renda hoje, que é meu primeiro trabalho, aquilo que está na frente aí. Então, a partir da segunda temporada, estarei me organizando para deixar dias certos ao qual eu irei postar e também liberar histórias lá no Apoia-se. Já tenho mais histórias para liberar no Apoia-se e eu vou deixar aí cerca aí de pelo menos 10 a 15 histórias para quem já começar a me apoiar já ter um conteúdo. Então, a partir do momento que tiver uma quantidade boa de histórias lá, estarei divulgando aqui para vocês, tudo bem? Então, gente, a história de hoje é uma história aí que contém possíveis gatilhos, ouçam com cuidado, relacionado aí à violência doméstica, tá bom? E aí, gente, hoje eu vou trazer para vocês uma história que não é fácil de ouvir, tá bom? Eu vou contar hoje para vocês a história da dona Celina. Essa história já aconteceu há mais de 40 anos atrás. Então, bora começar? A dona Celina, nessa época, era uma jovem. Ela cresceu com a mãe dela em uma cidade pequena. Ela cresceu com a mãe e o pai. Para facilitar, eu vou falar Celina porque nessa época ela era a jovem Celina, a senhorita Celina, né? Os pais da Celina sempre foram muito rígidos, rigorosos, principalmente naquela época. E dona Celina sempre foi muito sonhadora, tinha vontade de sair da cidade, mas ela não via como fazer esse tipo de coisa, principalmente crescendo numa cidade aí muito pequena, uma cidade sem muitas opções, sem muitos recursos, né? E ela só ouvia falar aquilo que outras pessoas que tinham mais poder aquisitivo na época vivia e falava das grandes cidades, como que era e tudo mais. Até que, em uma determinada época, chegou um circo na cidade. Na época, e era a época onde podia-se utilizar animais no circo, então a dona Celina pediu e suplicou para os pais para poder ir para esse circo, só que os pais não deixaram, porque ela era uma moça solteira e ela queria ir com uma amiga, eles não queriam ir, era algo que precisava pagar, para ir, para você entrar, e eles também não tinham dinheiro. Só que ali naquela cidade, poucos recursos, não tinha grande coisa assim para os jovens da época fazer. Então, a chegada de um circo era algo realmente maravilhoso e muito diferente. Então, a dona Celina, a Celina na época, ela insistiu para poder ir, tentou convencer os pais, mas mesmo assim os pais estavam irredutíveis e não permitiu com que ela fosse. A partir de então, a Celina começou a conversar com a amiga dela, Ângela, e a insistir para a Ângela que as duas deveriam ir escondido. Então, elas fizeram um plano.
a Celina falou que iria para casa da Ângela para poder ali estudar e fazer alguns trabalhos, brincar, porque naquela época também escola era algo muito difícil. Então ela tinha uma atividade ou outra ali para poder fazer, mas ela falou com a mãe que iria fazer, queria ajudar a mãe da Ângela também com algumas coisas relacionadas à costura. E a Celina, ela sabia mexer em máquina de costura. E a Celina, nessa época, ela já era uma jovem, assim, de cerca de seus 17 anos. Antigamente, o ensino, ele ia até mais ou menos os 13 anos de idade. Só que a mãe da Ângela não era, assim, uma professora mesmo, mas ela havia passado muito tempo da sua vida dando ali um reforço, uma aula. Então, de vez em quando, ela tinha uma vontade, assim, de aprender mais e de saber mais informações sobre tudo. Então, era de costume da Celina ir para casa da Ângela para aprender com a mãe da Ângela alguma coisa ou outra, né? E tudo mais. Isso era comum. Então, por isso que ela disse que ela ia para lá com isso e também ensinar a mãe da Ângela a mexer na nova máquina de costura da mãe da Ângela. Bem, naquela época não tinha telefone para que os pais da Celina confirmassem a informação e liberou que a Celina fosse, né? Pois eles já conheciam, enfim. O plano foi feito e tudo estava acontecendo conforme elas imaginavam, a Celina e a Ângela. E as duas foram ali para o circo. Elas pegaram um pouquinho de economia das duas que elas tinham ali e foram para o circo. Chegando no circo, elas viram aqueles números, viram tudo e Celina conheceu um jovem nesse circo. Um jovem encantador que trabalhava no circo como palhaço do circo e que também fazia alguns números de trapézio, entre outras coisas. Porque assim, né, gente? Tá ali no circo, todo mundo aprende a fazer de tudo um pouco para que tenha mais entretenimento no circo, porque afinal ali era a fonte de renda deles. Então ele não fazia só uma coisa, ele fazia várias coisas, inclusive ele estava sendo aprendiz de domador de leão. Não concordo com animais sendo motivos aí de atração para o ser humano, mas eram outras épocas também. Enfim, Dona Celina se apaixonou de cara por esse rapaz. Era um cara bonito, jovem, mais ou menos da idade dela, e que tinha, assim, um corpo bonito. Ele era atraente, segundo Dona Celina. Então, a jovem Celina ali da época ficou encantada. E aparentemente esse rapaz também ficou encantado por ela, porque Celina era uma moça muito bonita, muito linda. Celina tinha ali seus cabelos cacheados, bem aprumados assim, bem bonitos, tinham as suas curvas assim bem aparentes e ela usava um vestido que dava para ver o seu corpo bem bonito. E esse rapaz viu que Celina e Ângela olhavam para ele e davam algumas risadinhas, aquelas coisas de garotas, né? E se aproximou das duas, dizendo seu nome, cumprimentando e convidando-a para que as duas voltassem lá no próximo dia, pois teria um número diferente. Celina e Ângela avisaram que não tinham mais dinheiro porque elas estavam ali apenas para um dia e ele disse que seria uma cortesia. Então, passado esse dia, o plano tinha dado certo e elas resolveram combinar um novo plano para o outro dia. O outro plano também deu certo e elas foram. E o circo ficou nessa cidade por assim umas 2 a 3 semanas. E no meio desse tempo,
Celina passou a ver sempre esse rapaz, às vezes até sem a Ângela, até que aconteceu o primeiro beijo deles. E Celina já estava ali entregue àquele rapaz, muito apaixonada, e esse rapaz fazendo juras de amor, dizendo que nunca tinha visto uma menina tão bonita quanto a Celina e que se ele tivesse uma esposa como ela do lado, que ele nunca lhe negaria nada, que ele faria de tudo por ela. Celina estava encantada e os dois fizeram um plano. A partir daí, a gente vai ver como a história irá prosseguir. Celina e esse jovem rapaz decidiram fugir com o circo. Esse rapaz já era do circo, então só Celina teria que mudar toda a vida dela, fugir da casa dos pais para morar com esse cara no circo. E aí, a Celina já estava tão apaixonada, tão encantada, e ela queria tanto sair da cidade e ter novas aventuras, que esse circo foi uma possibilidade para ela. Então, ela decidiu que ela faria isso. Então, ela esperou a noite chegar, fez a sua mochilinha com poucas coisas e roupas que ela tinha, e o sapatinho que ela tinha, ela colocou nos pés, fez tudo, e ali, naquela noite, seria a noite que o circo iria embora. Então ela foi junto com aquele rapaz e fugiram os dois com o circo. Naquela época não tinha-se celular, não tinha e-mail, não tinha nada, gente. Então vocês imaginam como que os pais da Celina não ficaram. Ela havia escrito uma carta dizendo que estava indo embora, pois havia surgido a oportunidade dela desbravar o mundo e era isso que ela queria naquele momento. Celina então fugiu com esse rapaz do circo e não olhou para trás, não soube notícias da família e foi viver com esse rapaz. Ao passar do tempo, Celina viu que nem tudo era como ela imaginava. E que para ela conseguir ter o direito de estar ali no circo junto com aquelas outras pessoas e parentes daquele rapaz, ela teria que ter o seu papel no circo. E Dona Celina não sabia fazer nada nessa época, né? E ela teve que aprender, desenvolver, treinar. E aí, quando eles estavam em outras cidades e ela achava que iria passear e curtir, ela era obrigada. Isso mesmo, ela era obrigada, sem que ela quisesse, ela teria que treinar, sem conseguir sair do espaço do circo, até que ela conseguisse se encaixar em algum número. E pela beleza de Celina e a forma graciosa que ela tinha, foi definido que ela seria a bailarina do circo. Só que não qualquer bailarina. Ela teria que ficar em uma altura muito grande, fazendo alguns números, apenas se segurando em uma corda, e ela também seria a moça que ficaria ali apoiada enquanto esse rapaz jogava e apontava facas ao lado dela, sendo que ele não acertaria nela, né? Eu não sei como que é o nome da pessoa que fica aí mirando as facas, mas enfim, ele tinha ali as lâminas e ela ficaria como modelo enquanto ele atirava as facas. Dona Celina conta que ficava com muito medo, mas ela não podia pestanejar. E a partir desse momento, poucas semanas depois que ela fugiu, esse rapaz já começou a mudar com ela, dizer que a partir dali ela era dele, ela era uma mulher dele, uma propriedade dele, que ela teria que fazer tudo que ele quisesse.
ele passou a obrigá-la a fazer esses números e quando ela errava, ela apanhava. Então, ali na região da perna dela, próximo à panturrilha, ele dava algumas varadas, literalmente, varadas nos pés dela. Tanto que ela teve que fazer ali de tecido uma roupa onde ela cobria os pés e como se fosse uma sapatilha nas pontas dos pés, porque os pés dela ficavam roxos e com marcas de tanto ela apanhar. E no momento que ela sentia medo, enquanto ele jogava as facas, ele gritava e esbravejava que ela era dele e que se ele quisesse, ele a mataria. É bem forte, tá, gente? Essa história, então ouçam com bastante cuidado que ainda tem mais coisa por vir. A partir desse momento, Celina tinha medo de dormir perto dele. Ela já tinha tido relações com ele bebia muito, então ali no início ele não bebia tanto, mas ele passou a beber cada vez mais. Ele culpava a Celina por tudo, dizia que ele bebia por conta dela, porque ela estava sendo muito ruim no papel que ela tinha, que ele tinha feito um favor ao tirar ela de casa e deixar que ela ficasse no circo, mas que ela teria que pagar de alguma forma, fazendo os números, fazendo direito, né? E ninguém mais que estava ali no circo, que eram os tios dele, primos e parentes, porque ele foi criado pelos tios, ele não tinha os pais presentes. Ninguém falava nada, achava que ele estava certo em realizar esse tipo de atitude com ela. Então pensa, ficava cada vez pior. E teve uma vez que ela errou um número e ela tropeçou e ele ameaçou de quebrar o pé dela. E ele foi para cima dela. E ele só não tomou uma atitude maior porque a tia dele disse para ele que se ele fizesse isso, aí mesmo que ela seria uma imprestável e não conseguiria fazer nenhum número no circo. Parece, gente, quando eu ouvi essa história e ela foi me relatando, parecia que eu estava vendo um filme, porque parece muito uma história de um filme. E eu tô me segurando aqui para não chorar, porque é uma história muito forte, né? Então, eu tô tentando me manter firme e mais séria para contar a história, mas realmente parece uma história de filme. Enfim. Passado um tempo, Celina começou a sentir enjoo, se sentir mal, não conseguir fazer os números direito, ficar tonta. E ela quase não tinha comida ali, eles quase não davam para ela o que comer. Eles diziam isso, que davam apenas o suficiente para que ela não desmaiasse. E aí, Celina descobriu que ela estava grávida. E por algum momento ela imaginou e teve esperança que isso seria bom, que isso seria algo tranquilo para ela, porque afinal, se ela tivesse grávida, esse cara iria ficar feliz. Só que quando ela descobriu e deu a notícia, esse cara ficou uma fera e disse que a partir dali o corpo dela ficaria deformado, que ela não teria mais um corpo de bailarina do circo e que muito provavelmente ele iria descartar ela em qualquer beco por aí. E a gente não sabe o sentido que ele quis dizer isso, se era viva ou morta. E aí ela começou a apanhar ainda mais todos os dias. Esse cara começou a beber mais e ficar cada vez mais agressivo. Até que um dia, ele, enquanto ela dormia, acordou esganando ela. E as unhas dele eram unhas grandes, penetraram ali no pescoço dela, que ela ficou com marcas bem fortes. E aí, gente, foi uma situação assim horrível que ela achou que ela iria morrer. Até que por algum motivo ele parou. E então ela continuou vivendo ali cada vez mais triste, já tinha anos que ela estava naquele circo vivendo essa situação. E enfim,
ela ainda me relatou algo muito pessoal, que ela não tinha engravidado antes, até porque naquela época era muito difícil essa questão de preservativo e tudo mais, né? Mas porque toda vez ele estava muito bêbado. Então, enquanto eles estavam ali no ato, e por muitas vezes ela já nem queria mais, ele quase que desmaiava. Então ela só saía de cima dele e ele dormia para lá e ele, na verdade, nem via o que tinha acontecido. Então ela acredita que talvez esse seja um fato dela não ter engravidado antes. Enfim, passado então os meses, Celina deu à luz. E ela passou mal no circo, ninguém ajudou ela. Ela teve que ir andando na cidade onde ela estava, porque o circo fica de cidade em cidade. Então ela não fez. Não existia também, né, gente, essa questão de pré-natal nem nada. Ela não teve nenhum acompanhamento, não comia direito. Muito difícil mesmo a situação. E aí ela encontrou a ajuda de uma moça que estava passando na rua e a moça levou ela para o posto. Enfim, ali ela ganhou a neném e ela descobriu que a neném estava bem doentinha, que a neném estava muito magra, que precisaria de cuidados. E ali ela pegou a filhinha, ela não tinha nada. Ali naquele posto ela ganhou algumas mantas, umas roupinhas para colocar na neném porque ela recebeu de doação. E foi assim, porque ninguém tinha dado nada para ela. E até o último mês de gestação, ela ficava fazendo os números e dançando ali no circo. Bem complicado mesmo essa história. E aí, ela voltou pro circo, né? Ela voltou pro circo com aquela neném no colo e ela voltou felizinha para mostrar para esse cara que a filha dos dois tinha nascido. Ele olhou para a criança com cara de nojo e falou que ele não era pai daquela criatura. Foi isso que ele disse. E que ele queria que ela se apresentasse para o show de mais tarde. Ela tinha acabado de chegar com a neném. Tinha ali 24 horas que ela tinha dado à luz. Ela ainda estava cheia de pontos, se recuperando por dentro, e ele queria que ela apresentasse. Celina, cheia de dores, fez a apresentação e no momento que ele estava fazendo o número de atirar as facas, ela percebeu que ele parecia que estava querendo atingir uma das facas nela. Então ela se esquivou e abaixou. E todos ali no circo que estavam vendo a apresentação riram. E foi aí que esse cara ficou mais furioso. E nesse dia ele bateu nela, de murro, deu chute na barriga que estava recuperando de um recém-nascimento da filha deles. Enfim, vou colocar o nome da neném de Valentina, tá? E aí Celina percebeu que era só ela pela Valentina e que ela precisava ter forças para viver pela filha. E ela não sabia o que fazer. E ali, naquele momento, eles estavam em uma cidade que estava próximo, não tão perto, mas mais próximo do que antes das outras cidades que eles estavam, da cidade dos pais de Celina. Então, a Celina já estava com os pensamentos aí de querer sair daquela vida, mas ao mesmo tempo ela não sabia como seria a recepção dos pais, ela ainda estava em dúvidas. E essa neném, ela chorava muito. Primeiro que a Celina quase não tinha leite para dar para ela, então ela chorava de fome, ela era doente, ela tossia muito. E um dia esse cara chegou à noite bêbado enquanto a neném chorava e tossia, e no lugar dele partir para cima da Celina, ele partiu para cima da Valentina, da neném. E ele já foi pro lado dela. A Celina fala que ele parecia um bicho, que ele parecia um demônio.
e que ele subiu pra cima da neném falando: eu vou matar você, e xingava. Eu não vou repetir os xingamentos aqui, gente, porque muito forte, muito desnecessário, e tem palavras que eu acho que é melhor a gente não pronunciar. Mas ele xingava e falava que a criança era várias coisas, gente, coisas impronunciáveis, principalmente para dizer para um neném, para um bebê. E foi xingando, e aí Celina, como uma onça com a sua cria, bateu naquele homem e pegou uma das facas que tava ali no circo na hora, né, dele jogar, porque eles dormiam, gente, ali dentro do circo mesmo, era um colchão, não era nem um colchão, era uma palha no chão, que eles faziam um outro travesseiro assim de pano, de tecido, e dormiam ali. Então a neném tava ali, tipo, dentro de uma cestinha. Ele pegou a bebê da cestinha, a Celina, isso tudo acontecendo muito rápido, a Celina já veio, pegou uma faca na mão e deu nos ombros desse cara. Esse cara ainda teve força de pegar novamente o pescoço da Celina, como ele já tinha feito várias vezes antes, e apertar, e ela sentiu o fôlego dela perder. Só que ela teve forças pela filha e ela tirou a faca que ainda estava no ombro dele e deu de novo em outro local do ombro. Ele soltou, ela pegou a neném e saiu correndo. Ela saiu correndo sem nada, sem roupas dela. Ela não tinha muita coisa, né? Mas ela saiu correndo ali sem ter para onde ir. E aí, enquanto ela estava correndo, ela avistou um cara passando. E ela falou pra esse cara que ela tava correndo, do cara do circo, que ele era doido, que ele tava correndo atrás dela com a faca na mão, que ele tinha tentado matar a neném. E esse cara pegou ela, levou ela até a rodoviária, comprou uma passagem, que ela tinha explicado a vida dela, falou da família dela e falou: vá pra cidade e tal, o mais rápido possível, que eu tô indo na delegacia ver o que a gente pode fazer, mas fuja. E aí ele foi na delegacia e denunciou, e depois a Celina ficou sabendo, né, chegou informação para ela, que enfim, ela tinha conhecidos ali no circo. Eu não posso ficar dando muitos detalhes aqui, mas chegou até ela que esse cara chegou a ficar preso uns 2 dias, por isso que ele não foi tão rápido para correr atrás dela, que ele procurou em alguns outros lugares, mas não conseguiu achar. A Celina, no lugar dela ir para a casa dos pais, ela sabia que lá seria o primeiro lugar que ele iria procurar ela. Então, ela foi para a casa de uma prima em uma outra cidade, ficou lá durante um tempo e depois a Celina foi para a casa dos pais. Nesse meio tempo, a Celina recebeu ajuda, né, de tudo que ela precisava. Enfim, ganhou umas roupinhas, umas doações e foi para a casa dos pais. Ela não sabia como seria a recepção dos pais, mas ela chegou com essa neném. E quando os pais da Celina viu ela com a Valentina, eles choraram, abraçaram, acharam que a Celina inclusive estava morta, né? E alguma coisa assim. E eles receberam a Celina de volta em casa. Eles não estavam assim felizes, né, gente, pelo fato da forma que ela saiu, pelo fato dela não ser uma moça pura mais, como se dizia na época, mas receberam ela de volta em casa com a Valentina. E a partir dali foi Celina e Valentina pelo resto da vida. Ela começou a costurar, a Celina começou a costurar e ganhar a vida dessa forma, morando com os pais, e foi criando, né, a Valentina. Nisso já começou a ter escolinha para Valentina e tudo mais. Celina nunca mais se casou, né? Ela chegou a ter uma relação com outro cara e acabou tendo um outro filho, irmão de Valentina, mas ela não quis conviver com mais nenhum cara. A vida dela transformou muito depois. Valentina também cresceu, começou a trabalhar e ali elas abriram uma padaria e hoje elas têm uma vida bem melhor.
A Valentina já é uma mulher adulta, já tem uma filha também, e hoje elas tocam o negócio, né, da padaria até hoje, nessa cidade que elas vivem. E essa é a história da Celina. Gente, é uma história bem pesada, que tem aí, né, quase que uma morte mesmo, né? É um relato bem complexo, como eu falei antes. Parece muito cinema, parece muito uma coisa longe da gente, mas é uma história real que foi contada para mim e que hoje ela é contada até assim, sem muita dor, mas que a gente sabe que foi uma luta, que é uma dor, e essa é a história da Celina e da Valentina. Então, assim, às vezes a gente acha esse tipo de história impossível, mas quando eu comecei o podcast, eu falei, eu sou uma pessoa que eu adoro ouvir a história de outras pessoas, a história dos mais velhos, e a Celina, ela tem uma foto de quando ela era mais nova, mais jovem, e ela era uma moça muito bonita mesmo. Nessa foto ela já tá com a Valentina e tudo mais, e hoje ela é uma senhorinha muito fofa, muito linda, que gosta de conversar. Então, assim, às vezes vocês acham essas histórias impossíveis, mas talvez as pessoas que estão ao redor de você, os idosos que estão ao redor de você, tenham histórias ou conheçam histórias tão incríveis quanto essa. E é por isso que eu gosto de ouvir, saber de onde a pessoa veio, porque essa é a história de vida da Valentina. A Valentina, ela é fruto, né, de um cara que era um pai horrível, que era um cara horrível, um ser humano horrível, mas que veio do circo, que foi uma coisa assim, que encontrou com a mãe dela. Com poucos dias a mãe dela decidiu fugir e já construiu toda uma história de vida, né? Se vocês conhecem alguém que precisa de ajuda, ou se você precisa de ajuda, por favor, disque 180 ou 190, denunciem e busquem ajuda. Vocês, mulheres ou qualquer pessoa que esteja passando por qualquer tipo de violência, existe ajuda e órgãos responsáveis para te ajudar, tá bom? E com relação à história, gente, ouçam mais as pessoas que estão perto de você, procurem saber a história dessas pessoas, porque existe um mundo aí de possibilidade e de histórias bem pertinho de você também. Eu fico por aqui com essa história, com uma dorzinha no meu coração, mas que hoje o que me calenta é que elas estão bem. E para vocês verem como é a situação, a Celina, há uns 10 anos atrás, ficou sabendo que o circo, que era o circo dele, que tinha o mesmo nome, estava indo para a cidade dela. E no período que o circo estava na cidade, ela foi para casa de uma tia, longe daqui, para ela não ter que ver esse cara. Ela ficou curiosa, sim, para saber se esse cara estava vivo, estava morto, como que estava a vida, mas ela ficou apreensiva, né, do que esse cara poderia fazer. Mas ela mesma falou que talvez ele nem reconheceria ela, porque ela já tá mais velha e tudo mais, mas que ela não queria correr esse risco. Essa é a história da Celina e da Valentina. É isso, gente. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima história. Aguardo vocês no grupo do Telegram. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber aí a notificação quando tiver novas histórias. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar.
Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!